tarde. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite da Escola da Cidade, principalmente a Lígia, a Carol, Gilberto também. Inicialmente foram eles que me convidaram para participar do projeto Contra Condutas. Eu estou publicando alguns textos na página do projeto. O que eu vou compartilhar hoje com vocês, eu quis fazer talvez uma fala, talvez de alguma forma um pouco introdutória, mas também jogando algumas perguntas, ideias ou questões que eu acho que tem muito a ver com o tema da mesa de hoje, sobre a noção de contracartografia, mas também pensar um pouco da natureza em si do projeto Contra Condutas, de como que isso tem sido levado aí durante esse ano. O que eu vou apresentar hoje, e eu tenho muita sorte de estar numa mesa com o Daniel e com o Pablo, que já foram objetos da minha pesquisa de mestrado e doutorado. Então, eu não vou, claro, não vou falar sobre a Frente 3 de Fevereiro ou iconoclastistas, mas talvez trazer também algumas outras questões que a gente possa depois levantar na nossa conversa. Eu vou pedir a permissão de vocês que, em alguns momentos, eu vou ler e vou comentar essas imagens. Bom, acho que o primeiro ponto inicial para a gente pensar na questão do mapa, né? Basicamente, um mapa é um instrumento de poder usado com interesses governamentais e militares, usado para controlar populações e territórios. Recentemente, a CIA tornou públicos mapas que a agência de inteligência produziu desde a década de 40. Havia um centro de cartografia dentro da CIA, fornecendo um extenso material visual de análise à Casa Branca e ao alto escalão do governo. O objetivo desse centro de cartografia da CIA era reunir dados e análises geoespaciais para apresentar visualmente essas informações de forma rápida e eficaz, através de mapas. Acho que é bastante significativo ver nessa foto o então presidente George W. Bush e seus assessores analisando um mapa semanas após os atentados de 11 de setembro. Todos sabem o que aconteceu nesse contexto. Os Estados Unidos invadiram o Iraque e começaram aí a sua desumana cruzada, segundo o governo americano, contra o terrorismo. O Yves Lacoste, geógrafo, já dizia que a geografia serve para fazer a guerra. E a cartografia, nós precisamos lembrar, também serve a esse interesse, para governos e impérios, para controlar, modificar e dominar um território. Eis uma pergunta que eu considero muito importante. Por que fazemos tantos mapas se hoje vivemos em uma sociedade extremamente mapeada? Bilhões de mapas e infográficos são produzidos anualmente. E todos esses mapas produzidos, eles têm interesses políticos. Como afirmou o historiador Brian Halley, mapas não são neutros e nem objetivos. Halley nos explica que os mapas possuem um poder interno, que não está separado do conhecimento, e é exercido através dos processos cartográficos, cujas funções de compilar, classificar e mostrar dados não são neutros e produzem efeitos políticos relevantes. Um poder externo do mapa é exercido por governos, instituições e exércitos, que se utilizam de mapeamentos para propósitos administrativos e militares. Ambos os poderes, internos e externos, são inseparáveis. Nesse sentido, os mapas apresentam presenças e ausências. Vejam, por exemplo, essas imagens. Elas escondem alguma coisa. Nós temos manchas vazias nos mapas que nós conseguimos acessar pelo Google. Imagens de bases secretas, borradas, favelas do Rio de Janeiro sendo retiradas dos mapas oficiais. Essa segunda imagem que eu estou mostrando aí, Google ameaçou processar a prefeitura, o governo do Rio de Janeiro, dizendo que ele deveria, aliás, o Rio de Janeiro ameaçou processar o Google, dizendo que o Google deveria retirar as favelas dos mapas ditos oficiais, porque isso provavelmente prejudicaria a economia e o turismo da região. Então, eu acho que isso também é uma questão importante, né? A informação que a gente recebe nos nossos aparelhos, GPS, celulares, ela é militarizada. Ela provém de satélites militarizados, ela é editada e alterada. A gente vive uma vida militarizada nas cidades, e principalmente na periferia. E é preciso rebater isso, é preciso fazer outros mapas. Por isso que eu acho que uma tentativa de a gente tentar compreender o nosso contexto é olhar para essa cartografia, mas, por exemplo, olhar para o mapa que o Daniel acabou de apresentar.
né? Eu acho que essa conjunção entre a contacartografia e os mapas oficiais pode nos dar pistas para começar a pensar nessa sociedade que a gente vive. A disciplina cartográfica ela precisa sair do seu campo de especialistas e acadêmicos. A disciplina cartográfica precisa ir além da própria ideia de representação e de disciplina. A arte precisa sair do seu campo de especialidade e disciplina isolada, para ganhar força e competência. É importante aliar mapas, arte e ativismo a fim de produzir ferramentas de análise e de investigação militante. Quais são os outros mundos produzidos pelos mapas de artistas? Nesse exemplo, particularmente, eu estou mostrando uma imagem já que é bastante conhecida de um artista brasileiro-sueco, né, Øyvind Faustrom. Provavelmente vocês devem ter visto a obra do Faustrom na última Bienal do ano passado. Esse talvez seja um dos trabalhos do Faustrom mais conhecidos. Eu acho que ele, para mim, é uma referência muito importante. Ele começou a abrir há muitos anos, há 20, 25 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar a arte, comecei a lidar com questões relacionadas à arte e à política. O Faustrom é um artista brasileiro que viveu até os 11 anos de idade aqui em São Paulo e depois ele se muda ele vai para Estocolmo no contexto da Segunda Guerra Mundial e depois vive uma boa parte da vida dele em Nova York, né? Esse mapa ele produz no contexto da Guerra Fria, mas é interessante quando a gente olha essa cartografia de uma maneira mais próxima, a gente vê como que o Faustrom, por exemplo, fez uma atividade que eu acho fundamental para os contracartógrafos, enfim, que é reunir toda a informação, né, que a gente compila, né, de registros públicos, na nossa investigação, e aí dar forma a essa informação através de um mapa, né? O que é importante para mim, né, o que ele está mostrando nessa cartografia, além de ser uma cartografia, um mapa que pensa aí um mundo, né, no contexto da polarização da Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética, entre comunismo e capitalismo, é também como esse mundo, na década de 70, ele começa já a se transformar, né? A gente vê, por exemplo, os continentes, né, os países totalmente desformados, né? Perdem a sua característica, a sua forma original, e aí cada um dos países, né, o Faustrom dizia que o tamanho do território é definido de acordo com a intensidade de suas crises. É fundamental lembrar que a cartografia sofreu uma transformação radical no século XX, quando ela começou a ser apropriada por artistas e ativistas. Nesse sentido, os mapas também passam a ser produzidos e usados para cartografar conflitos, a fortalecer os laços de comunidades e ajudar a mapear sistemas de opressão e não mais as pessoas oprimidas. Isso é um ponto importante. Quer dizer, mapeie sistemas de opressão e não pessoas oprimidas. Use o mapa para transformar e não para controlar, e não para dominar um território, né? E aí, eu acho que tem um ponto aí que eu comecei a, talvez, esboçar e que eu acho que pode ser algo que possa nos ajudar a pensar o que diferencia um mapa oficial do que a gente está chamando aqui de um contramapa, né, ou de uma contracartografia. Então, para mim, a contracartografia, ela combina pensamento e ação. A contracartografia é uma recusa em aceitar o mapa como uma representação passiva do mundo, ou como uma ferramenta de dominação. Contracartografias quebram com a tradição científica e especializada da cartografia meramente técnica ou essencialmente positivista. Esse tipo de transgressão vai contra os mapas geopolíticos oficiais, e ele pode tanto expor as relações de domínio e exploração sobre um território, como diagramar as redes secretas de poder. A resposta dos contramapas está em tornar perceptíveis poderes obscuros e estabelecidos para confrontá-los. Contracartografias atuam de maneira tática sobre o tempo da ação e estratégica na análise das redes e do espaço, para gerar uma mudança social vinda de baixo. Desconstruir a lógica política e econômica de mecanismos, organizações e hierarquias sociais para desvelar contradições e invisibilidades é a tarefa primordial da contracartografia. É esse tipo de experimento que torna também a arte política, não só pela abordagem de um assunto político, mas porque a sua expressão sensível e intuitiva é capaz de explicitar a violência que está por trás de zonas ocultas da sociedade. Eu comecei a me interessar, a pesquisar sobre movimentos sociais, sobre coletivos
e, consequentemente, sobre mapas, porque, enfim, há 15, 16 anos, eu estava muito envolvido com grupos anarquistas em São Paulo, e aí a gente tem um momento no começo dos anos 2000 em que, mundialmente conhecidos aí, os protestos contra a globalização capitalista, né, o chamado aí pela mídia movimento anti-globalização, ou movimento por uma outra globalização, a gente teve um contexto muito importante aqui em São Paulo, né, numa série de atos que começaram a ocorrer entre 2000 e 2003, 2004, contra as reuniões do Banco Mundial, da Organização Mundial do Comércio, dos acordos aí multilaterais, da ALCA, enfim. O que eu acho que era muito importante nesse contexto de lutas sociais e de ocupação do espaço público era pensar algo que, para mim, e para o Daniel também, para o Pablo, né, que a gente é dessa geração, pensar no trabalho coletivo, era por que mapear o capitalismo? Por que é tão importante mapear o capitalismo? Né? E nesse contexto, por exemplo, foi legal o Daniel ter citado a cartografia do Brian Holmes. Eu trago para vocês essa imagem desse coletivo francês chamado Bureau d'Études, que o Brian, inclusive, fez parte. Esses mapas chegaram nas nossas mãos, mais ou menos aí na metade dos anos 2000, e para mim eles traziam uma questão muito interessante, né? Essa cartografia que eu estou apresentando, ela tá, bom, é quase muito difícil de vocês olharem, mas vocês podem digitar Bureau d'Études no Google e vocês vão ter acesso, né, ao PDF desse mapa e poder analisar com mais calma. Ele mostra um mundo realmente coordenado por sistemas de hierarquias e redes, né? O que a gente tem aí, basicamente, não é só uma ditadura do mercado financeiro, não são só os governos, mas a gente vê um mundo coordenado por famílias que estão há anos, centenas de anos no poder, sociedades secretas, universidades, centros de pesquisa, enfim, toda uma relação aí de inimigos, né, públicos, mas no privado essas instituições se relacionam. O que eu gostava, o que eu achei muito impactante quando eu tive contato desse mapa, nesse período aí de lutas e de protestos aqui em São Paulo, foi justamente olhar entre esses ícones e perceber que, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio ele é apenas um ponto dentro dessa enorme cartografia. Então, quer dizer que o capitalismo era muito mais amplo, muito maior, né, do que lutar ou se opor ou protestar contra uma determinada instituição. É toda uma rede aí de relações, né, de um sistema financeiro que passa pela nossa vida, né, e de alguma maneira, né, nos atinge, né? E aí eu acho que tem uma outra questão que eu acho que é fundamental a gente pensar no tema da contracartografia, que é, por exemplo, o que o Frederick Jameson colocou nos anos 80, sobre a necessidade da gente produzir uma espécie de mapeamento cognitivo, né? O Frederick Jameson escreve esse livro chamado Pós-Modernismo e a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio, onde ele fala dessa necessidade da gente buscar uma certa orientação de nós como sujeitos individuais, né? De que maneira eu, você e todos nós podemos aí visualizar uma rede transnacional aí de relações, né? E de que hoje, talvez, pensando um pouco nessa ideia de mapeamento cognitivo e essas contracartografias, me vem uma questão que eu acho que tem sido muito debatida no nosso contexto brasileiro e dentro das lutas dos movimentos sociais, que seriam quais são as narrativas, né, sociais e políticas, né, que vão vencer e que vão permanecer na nossa história, né? A gente fala sempre dessa, entre aspas, dessa disputa de narrativas que a gente vê no contexto da internet, da pós-verdade, do que é verdade, do que é mentira, do que é aquilo que é compartilhado. Quer dizer, que tipo de narrativas são essas que a gente vai poder produzir dentro das nossas cartografias? E eu trago um exemplo que eu gosto de citar muito, né, e eu acho que a gente começa a pensar de como os mapas e os diagramas lidam com relações sociais, né? Eu acho que vocês devem se recordar que em 2014, se eu não me engano, houve uma manifestação no Rio de Janeiro e que aí 2 black blocs teriam, enfim, atingido com fogos de artifício um cinegrafista de uma rede televisiva. E eu achei muito interessante como esse site de notícias quis
lidar com a informação, né, de que os Black Bloc teriam a ligação com Marcelo Freixo, né, que é um político aí bastante atuante da esquerda no Rio de Janeiro. E aí o título da notícia é: estagiário de advogado diz que ativista afirmou que homem que acendeu o rojão era ligado ao deputado estadual Marcelo Freixo. Quer dizer, a questão que, para mim, os mapas ou os diagramas colocam é que conspirações são essas, né, que a mídia ou que essa narrativa oficial está nos colocando, né, e está envolvendo as nossas vidas, né? Quais são as narrativas que a gente quer fortalecer? Como que se dá essa disputa em um mundo conspiratório, né? Então, nesse sentido, eu parto do que o historiador Richard Hofstadter, nos anos 60, escreveu. Hofstadter escreveu um texto sobre o papel da conspiração da política americana. E ele identifica o conspirador como um paranoide, que busca explicar os fatos a partir de sistemas complexos, ordens políticas infinitas e poderes ocultos que estão perseguindo toda uma sociedade. Um indivíduo paranoico desconfia ou suspeita de algo de maneira exagerada e injustificada. Se você conspira, muitas vezes você não dialoga, e isso pode gerar sentimentos diversos que apontam para a raiva e a violência entre as pessoas. Na grande maioria das vezes, o conspirador aponta para conexões e poderes muitas vezes imaginários. Quer dizer, por exemplo, como provar que existem alienígenas entre nós? Ou provar que os astronautas nunca pisaram na Lua? Ou que uma sociedade secreta governa o planeta? Ou que o vírus da AIDS teria sido criado pela CIA? Frederick Jameson vai dizer, por exemplo, que a conspiração é uma espécie de mapeamento cognitivo pobre, onde tudo parece fazer sentido, mas que você precisa estabelecer relações ocultas, ordens políticas infinitas, para tentar explicar a complexidade do planeta em que a gente vive. E aí, eu acho que tem uma pergunta fundamental que eu acho que atravessa o tema da contracartografia, né? De que maneira a arte pode conspirar contra algo? É possível pensar numa cartografia das conspirações? Conspirar é despolitizar um acontecimento? Eu gosto muito de, nesse sentido, lembrar a obra do Marc Lombardi. O Marc Lombardi foi um artista conceitual. Na década de 70, ele começa a ter uma atividade de bibliotecário. Ele começa a trabalhar em uma biblioteca em Houston, nos Estados Unidos. E aí, em todo esse trabalho dele como bibliotecário, ele começa a compilar informações sobre escândalos financeiros, né? Histórias envolvendo a máfia italiana nos Estados Unidos, o colapso do Banco do Vaticano, um banco que, enfim, acusado de corrupção. Ele começa a compilar todas essas informações e, na década de 90, ele começa a produzir uma série de desenhos que lhe dá o nome de estruturas narrativas. O que para o Marc Lombardi seria uma estrutura narrativa? Seria contar uma história, especialmente a partir de um escândalo que ele está investigando. E aí o que ele faz a partir disso? Ele compila cartões, né, como esses que a gente está vendo do lado, olhando para o lado esquerdo da tela. São cartões em que ele registra pequenas porções de informação, né, sobre o escândalo de um banco, sobre quem está relacionado com quem. E aí ele começa a dar visualidade, ele começa a produzir visualidades sobre essas redes de corrupção, né? E aí talvez o trabalho que é o mais conhecido dele, que é esse diagrama, ele aponta uma conexão interessante, né? Esse trabalho, essa versão desse mapa, ele termina em 99, né? Ele fez várias versões. Aqui a gente tem como a quinta versão dessa obra, onde ela aponta uma relação entre o George Bush, né, e o primo do Osama Bin Laden, né, o Sheikh Salim Bin Laden, chegando ao Osama Bin Laden, né? Isso 2 anos antes dos atentados de 11 de setembro, o Marc Lombardi já teria aí mapeado uma relação de poder entre essas duas famílias. Há um caso bastante interessante sobre isso, que é o fato de que 5 semanas após 11 de setembro, uma agente do FBI foi ao Museu Whitney, em Nova York, e pediu para olhar uma obra de arte que estaria em poder, né, do museu, e aí perguntaram para a gente qual que seria essa obra de arte, e ela disse: eu quero ver um trabalho desse artista, Marc Lombardi. Quando ela olhou o mapa, era um mapa em que o Marc Lombardi tinha feito dias antes dele morrer,
né? O Marco Lombardi faleceu em 22 de março de 2000. Ele foi encontrado morto no apartamento dele. E existe também muita conspiração sobre o fato de um artista cartógrafo ter sido encontrado morto, né? Algumas pessoas dizem que o Lombardi teria cometido suicídio. Uma parte da família diz que a CIA, ou talvez a máfia, teria assassinado o Marco Lombardi por o fato de ele saber informações, o fato de ele saber demais, né, sobre essas questões. E aí é muito curioso a gente olhar para uma obra do Marco Lombardi e perceber qual era o discurso que estava sendo produzido naquele momento de guerra, de conflito, né, do pós-11 de setembro, né? Logo depois dos atentados, o George Bush vai para a TV e diz assim: qualquer empresa nos Estados Unidos que fizer negócios com Osama Bin Laden não terá benefícios aqui na América. Mas, é claro, ele automaticamente ocultou toda aquela história em que um mapa de um artista teria colocado alguns anos antes, que era justamente a conexão das suas empresas de petróleo com uma família agora de um chamado terrorista. Eu gosto muito de mostrar essa imagem, quando eu falo do Marco Lombardi, que é a Bienal do Mercosul, em 2011, dedicou uma parede com 2 obras desse artista. E aí eu fui visitar a Bienal, né, para olhar as obras do Marco Lombardi, para começar a olhar as conexões, né, daquele trabalho, o que o artista estava mostrando com aquelas imagens. E aí eu fiquei muito surpreso de quando eu cheguei na Bienal em Porto Alegre, os dois trabalhos do Marco Lombardi estavam sendo mostrados atrás de uma vitrine, o que era muito difícil, quase impossível, você poder acompanhar essas redes de poder que estavam cartografadas nesse desenho. E aí o que eu fiz? Eu fui conversar com um mediador, um educador que estava próximo a gente, e perguntei para ele por que esses trabalhos do Marco Lombardi estão sendo exibidos em uma vidraça, né? É impossível olhar para esses pequenos nomes, olhar para essas linhas de associação. E aí ele me disse assim: bom, é porque esse mapa, esse trabalho, é a obra mais cara da Bienal, e só o seguro dele vale mais de $200 mil. E aí, por condições colocadas pela galeria, que representa o artista, esse mapa, segundo o educador, né, essa obra deveria ser mostrada atrás de uma vitrine. Aí eu perguntei para ele: bom, você provavelmente deve receber várias escolas, estudantes, né, te perguntando aí o que significam esses trabalhos, né? O que você chegou a ouvir dos estudantes? Daí ele falou uma coisa que eu achei super interessante. Ele falou: olha, esses dias eu recebi uma escola de estudantes do ginásio, e aí eles começaram a olhar para essas imagens e eles não conseguiam ler o que estava escrito. Eles até conseguiam reconhecer um nome ou outro, assim, mas era impossível olhar para essas redes de relações. Eles não conseguiam fazer o percurso, né, que supostamente o artista nos colocou. E aí um garoto de 13 anos virou para mim e disse: realmente, a Bienal do Mercosul colocou as obras do Marco Lombardi atrás da vitrine porque eles não querem que a gente leia, enxergue a verdade, porque a Bienal do Mercosul faz parte dessas redes de corrupção, né? O sistema de arte faz parte dessa rede de corrupção, envolvendo os bancos, envolvendo essas associações perversas. Então, vocês não querem que a gente leia a verdade que está por trás dos mapas do Marco Lombardi. E eu achei essa leitura realmente fantástica, assim, que é pensar um pouco de como essas imagens, né, que são produzidas nos levam, né, e quais são os limites, né, de todas essas relações, né, o que elas têm a ver com o mundo em que a gente vive. Acho que, para terminar, eu queria apenas mostrar essa imagem, que foi um diagrama apresentado por um general norte-americano em Cabul, em 2009. Eu acho que é um fato interessante, porque o exército americano, eles têm uma certa fixação em fazer apresentações de PowerPoint sobre, enfim, sobre a maneira que eles vão atacar um território, sobre as redes que eles querem combater, etc. E aí, esse general apresentou esse diagrama, né, numa conferência com jornalistas. Havia muita gente aí esperando o que esse general iria apresentar. Então ele começou a explicar esse diagrama bastante confuso,
que ele apresenta nessa conferência, dizendo que, bom, nós, né, exército americano, estamos aqui para combater a governança tribal no Iraque, os insurgentes, as forças de segurança afegãs, enfim, tudo isso. E aí ele virou para os jornalistas e disse assim, bom, quando nós, americanos, conseguimos compreender este mapa, nós teremos vencido a guerra. Quando ele disse isso, foi tipo, todo mundo começou a dar risada. O New York Times fez uma matéria apelidando o diagrama de um gráfico espaguete, onde ninguém entende nada. Né? Eles conseguiram uma declaração de um outro general, amigo do McChrystal, dizendo, bom, eu acho que talvez o exército americano deve ir com mais calma aí, porque parece que o PowerPoint nos está proporcionando uma espécie de ilusão de controle de que a gente está realmente seguro das forças que nós precisamos atacar. Eu queria, então, terminar com essa imagem. Eu espero que a gente volte a comentar sobre algumas dessas questões que eu coloquei na conversa com todos da mesa. Muito obrigado.